Vascão, deu ruim no Caldeirão. E olha, sinceramente, independente de ser ou não o atual campeão da Copa do Brasil, é obrigação ganhar dentro de São Januário. E o Vasco hoje, nesta tarde de sábado, não fez por onde. O Vasco jogou mal, o Vasco não apresentou um bom futebol e o Vasco hoje novamente preocupa o seu torcedor. Pois assim como havia acontecido contra a equipe do América Mineiro, porém o Vasco conquistando a vitória deu uma apagada no mau desempenho, o Vasco jogou mal. Assim como aconteceu contra o Santos na Vila Belmiro, o Vasco jogou mal. E hoje, novamente, dentro da nossa casa, o Vasco não conseguiu produzir. O Vasco hoje, novamente, jogou mal. É um sinal de alerta, sim, para ser ligado. Não vou gravar esse pós-jogo falando mal de Ramon Dias, falando mal de Paulo Veguete, falando mal desse elenco do Vasco, porque há 2, 3 semanas atrás a gente estava aqui abrindo os nossos pós-jogos e falando que Ramon Dias era o melhor técnico do futebol brasileiro, que Veguete era o melhor centroavante do futebol brasileiro. Então não vamos ser hipócritas, não vamos falar algo há 2 semanas atrás e mudar o nosso pensamento com relação a 2 partidas, 3 partidas. Acredito que as coisas não funcionam dessa maneira. O Vasco apresentou sim uma evolução. A evolução do Vasco é evidente. O Vasco do primeiro turno e o Vasco do segundo turno são 2 clubes, 2 times, 2 equipes completamente diferentes. Isso tem sim muito a ver com o trabalho de Ramon Arreu Dias. Mas hoje, novamente, dentro de São Januário, nós também não podemos tapar o sol com a peneira. O Vasco jogou mal. E aí você pode até falar, esse cara tá maluco. O Lucas tá louco. O Vasco tá falando que... O Lucas tá falando que o Vasco jogou mal. Acredito que ele não viu, né, a arbitragem do senhor Braulio da Silva Machado. Eu vi a arbitragem do Braulio da Silva Machado. Eu falo também, mesma maneira que o desempenho do Vasco foi ruim. A arbitragem do Braulio da Silva Machado foi horrível. Não foi ruim. Pra ser ruim falta muito. Muito pro Braulio da Silva Machado ser um árbitro ruim. Ele é um árbitro horroroso. E não apenas ele. Não vou ficar atacando o CPF de ninguém. Vou atacar o CPF da senhora CBF. Que vergonha. Que ridículo. Mais uma arbitragem que prejudica o Vasco dentro de São Januário. E não é em apenas lances capitais. Esse não é o problema. O problema não é a penalidade máxima marcada apenas. O problema não é vários erros ali durante a partida. O problema são critérios utilizados durante o jogo para 2 equipes. Um critério utilizado para o São Paulo e um critério utilizado para o Vasco. Faltas invertidas, laterais invertidos, escanteios invertidos. Erros que, cara, sinceramente, nem num futsal sub-9 a gente vê árbitro apitando os jogos errando. Erros de árbitro juvenil. Isso não é culpa do Braulio da Silva Machado. Se ele, pra mim, assim como o Daronco, assim como o Hilton Pereira de Sampaio, que hoje está apitando o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, e assim como toda a companhia que já prejudicou o Vasco nesse ano, a culpa não é deles, a culpa é da CBF, que os tem como profissionais da Confederação. E o pior de tudo, que os coloca para apitar um jogo do Vasco da Gama. E olha só, meu amigo, assim como, vamos colocar na ponta do lápis, já havia acontecido com o Anderson Daronco, que apitou um jogo do Vasco contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e prejudicou o Vasco da Gama. O Vasco teve que ir até a CBF formalizar uma reclamação. Ele foi escalado para o Vasco Santos e marcou um pênalti. Prejudicou o Vasco. E aí hoje, novamente, o que acontece? A CBF coloca um árbitro que há algo em torno de 5 rodadas atrás, o Vasco estava indo à Confederação formalizar uma reclamação por uma penalidade máxima não marcada em cima do Gabriel Peck contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O árbitro daquele jogo era exatamente Braulio da Silva Machado. E aí a CBF, assim como fez com o Daronco na semana passada, coloca um árbitro que o Vasco já foi até a entidade reclamar para apitar o jogo do Vasco num período curtíssimo de tempo entre os ocorridos. Então fica a dúvida, o que será que é isso? É má intenção? É ruindade mesmo? Tem alguma coisa por trás? Sinceramente eu não sei, mas é algo que prejudica. Hoje o Vasco foi novamente prejudicado pela arbitragem, não apenas por um lance capital. E é isso que a gente tanto fala aqui. O problema é um critério. Porque eu, Lucas, já vi várias penalidades máximas não ser marcada exatamente da forma que o Léo estava com a mão. Porque a regra diz que dependendo da distância, se for uma distância muito curta, que não dê tempo para o adversário ter um tempo de reação, a penalidade máxima não deve ser marcada.
E nitidamente hoje, no lance que aconteceu, o Léo estava a poucos metros do James Rodrigues, que foi responsável por dar o chute. Não houve tempo de reação. O mínimo tempo de reação que ele teve, ele colocou a mão sim para trás. E aí fica a pergunta, qual é o critério? Por que isso? Por que só contra o Vasco? Por que faltas invertidas? Por que escanteios invertidos? Por que laterais invertidos? É chato, porém não justifica. É importante falar, não justifica. Contra o Atlético Mineiro, o Vasco foi prejudicado pelo mesmo Braulio da Silva Machado. Porém vencemos, com um gol de 1-0 marcado pelo Serginho. O pênalti não marcado em cima do PEC foi deixado de lado. Por quê? Porque o Vasco desempenhou, o Vasco ganhou. Então hoje, não vamos chegar aqui no nosso vídeo e falar, o Vasco não conseguiu ganhar, né? O Vasco deixou de pontuar por uma arbitragem ruim. Ok, foi ruim sim, mas o desempenho do Vasco também foi ruim. É para ter atenção. Teremos uma data FIFA, algo em torno de 2 semanas de tempos livres, treinos livres, e esse tempo é para Ramon Dias ajeitar essa equipe, ajeitar esse meio campo, ajeitar esse sistema ofensivo. Porque é preocupante sim, essa queda rápida que o Vasco teve. O Vasco saiu de um clube que estava 3 vitórias consecutivas para um clube que tomou uma goleada do Santos e hoje um clube que não rendeu absolutamente nada contra o São Paulo dentro da sua casa com mais de 20 mil torcedores. E o que mais me preocupa foi a postura, que a gente sempre gostou de Ramon Dias pelo fato de ter uma postura de um técnico que reconhecia a grandeza do Vasco, do tipo, estamos ganhando contra o São Paulo, ou aliás, estamos empatando contra o São Paulo, dentro de casa é para ganhar, vamos se lançar. Estamos empatando contra o América Mineiro, vamos se lançar mesmo longe de casa. Estamos empatando com o Fluminense, vamos se lançar, não importa que é o finalista da Libertadores. Esse era o Vasco de Ramon. E hoje a gente vê uma postura de um Vasco meio que com medo, de um Vasco que se contentou com o empate. Porque a partir dos 40 minutos do segundo tempo, o Vasco abaixou as suas linhas, pegou todo o seu bloco de linhas, colocou lá no sistema defensivo e esperou o São Paulo jogar. O Vasco, a partir dos 40 minutos do segundo tempo, se pudesse, levantava uma bandeira de paz e falava, eu me entrego. Vamos fechar aqui com o empate? Vamos sair de São Januário hoje com o empate? Se houvesse essa possibilidade de um acordo entre clubes, o Vasco hoje, aos 40 minutos do segundo tempo, teria chegado nas mãos do Dorival, apertado a mão e saído de São Januário com o empate. Essa é uma realidade. Isso eu não gosto. Resultado foi de todo ruim? Não. O Vasco enfrenta uma equipe que é atual campeã da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta uma equipe que está leve para jogar. O Vasco enfrenta uma equipe de um baita treinador que é o Dorival Júnior. E o Vasco com empate sai da zona. Com o empate o Vasco deixa Coritiba, América Mineiro, Goiás, que foi derrotado hoje para o Bahia, e Santos dentro do Z4. O Vasco sai com o empate, ultrapassa a equipe do Santos, vai para a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. À frente do Vasco da Gama fica a Bahia, com 1 pontinho a mais, ou seja, 28 pontos, e Internacional com 29 pontos. O Vasco hoje está na frente do Santos apenas pelo critério de gols. O Vasco hoje está na frente do Santos pelo fato de ter mais gols. Se a gente pegar aqui os gols pró de Vasco da Gama e Santos, o Vasco tem 27, o Santos tem 27. Porém, se a gente pegar o saldo de gols do Vasco da Gama, o Vasco, ele consegue ter... Caraca, aliás, nem sinceramente sei qual é o critério, torcedor vascaíno, porque os gols são exatamente iguais e o saldo de gols do Vasco, o saldo de gols, exatamente, gols pró 27, Santos 27. O Vasco tem 38 gols sofridos e o Santos 41. Então o Vasco hoje está fora da zona do rebaixamento pelo critério de saldo de gols. O Vasco tem menos 11 e o Santos menos 14. Amanhã, para o Vasco terminar essa 25ª rodada longe da zona, é necessário o Santos perder a sua partida para o Palmeiras, o que eu acho que não será difícil de acontecer. Não sei se o Santos conseguirá vencer o Palmeiras, sinceramente, dentro do Allianz, ainda mais vindo de uma eliminação por Boca dentro do próprio Allianz. Então acredito que amanhã é jogo da vida para o Clube Paulista, é jogo que hoje o Palmeiras, principalmente por estar visando um título brasileiro, vai se lançar contra o Santos e vai buscar essa vitória. E caso isso aconteça, o que é o normal, o Palmeiras ganhar dentro da sua casa, o Vasco termina essa 25ª rodada longe da zona do rebaixamento, que é importante. O Vasco hoje entrou pressionado por estar novamente no Z4. Se a gente parar para pensar, o Vasco iniciou a rodada dentro do Z4. E o Vasco saiu da rodada até o momento, parcialmente, no final dela, da zona do rebaixamento. E aí temos que olhar para a próxima rodada. Porque na próxima rodada o Vasco enfrenta o Fortaleza dentro de casa. É um jogo teoricamente fácil, porque o Fortaleza está com todas as suas energias focadas na decisão da Sul-Americana. A primeira final da Sul-Americana, da história do Fortaleza. É o maior jogo da história do clube nordestino. Então tenho certeza, tenho convicção que
que o Fortaleza estará com toda a sua cabeça na partida contra a equipe do... nem sequer sei, né? A LDU. O Fortaleza enfrentará o LDU pela Sul-Americana. Então é um adversário considerado mais fácil. Enquanto o América Mineiro enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. O Goiás enfrenta o São Paulo. O Coritiba enfrenta o Cuiabá. O Bahia enfrenta o Internacional. E o Santos enfrenta o vice-líder Red Bull Bragantino. Então o Vasco, de todos esses adversários diretos, tem a partida mais fácil na próxima rodada contra a equipe do Fortaleza dentro da sua casa. Então é um jogo pro Vasco hoje ter conseguido sair, o que é ok, é legal, e na próxima rodada vencer para espantar logo esse fantasma do Z4. Não foi um bom resultado. O empate dentro de casa nunca é bom. É obrigação vencer dentro do São Januário. Mas se olharmos pelo lado da tabela, ok, o Vasco ter pelo menos conseguido sair do Z4. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Amanhã a gente traz mais informações sobre essa partida. Falaremos, é claro, sobre a péssima arbitragem de Braulio da Silva Machado e além dessas muitas outras informações. Então se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.